Estamos de volta com Impressões, que hoje recebe o deputado estadual Buba Germano, do PSB. E no bloco anterior, nós estávamos falando sobre a época em que ele chegou à prefeitura do município de Picuí. E quais foram, Buba, nessa época, as principais realizações da sua gestão? Eu vou começar pelas principais dificuldades, né? Certo. Porque eu ganhei sem uma tradição política, na oposição, com 4 candidaturas em cidade do interior. E saí como que fosse a zebra, o quarto colocado, consegui ser prefeito. Isso eu pedi muito a Deus para que o cenário fosse esse, para que eu pudesse implantar um sistema de gestão ao meu formato, já com a visão de planejamento, sem as políticas tradicionais do toma lá da cá, nem sem fazer nenhuma negociação com a Câmara Municipal. Então, Deus me ajudou nesse sentido e assim eu consegui chegar à prefeitura. Então, o perfil administrativo da cidade de Picuí era esse, não se tinha uma visão de planejamento, de explorar estrategicamente a posição que Picuí ocupa na Paraíba, que é uma cidade privilegiada, porque ela fica no eixo, onde a região de 12 municípios, a gente fica interligado por asfalto para o Rio Grande do Norte, para a Soledade e para Remígio. Estrategicamente é uma cidade importante. E aí, Cláudia, o meu primeiro dever de casa, eu peguei Picuí num cenário terrível. 4 meses de salário atrasado, um município sem crédito, em Campina Grande, que é a cidade mais aproximada do nosso município. E eu tive que fazer um esforço muito grande de equacionar dívidas e resgatar a credibilidade da cidade. Não é fácil um gestor pagar 17 salários em um ano. Eu tive que fazer esse exercício em 2005. Seriam os 12 salários do ano, mais o 13º e os 4 atrasados. 4 atrasados. E mais precatórios de outros débitos e repactuar dívidas que o município tinha. Superamos isso e implantei um modelo de planejamento com orçamento participativo em 2005. Eu já fazia 17 plenárias, zona rural e urbana, para construir o orçamento. Eu peguei 2005 administrando um orçamento que já vinha equivocado e o município não tinha sequer a capacidade de entender suas potencialidades para resolver seus problemas. Então, não é fácil, eu tive que constituir uma equipe técnica que falasse a minha linguagem, concordasse com os meus pensamentos e resgatar a credibilidade junto à sociedade, que era o mais difícil. Evidentemente que com a credibilidade da minha vitória, a juventude, os estudantes e o comércio já votaram em mim porque acreditavam numa mudança. E essa mudança ocorreu. Ocorreu com muita luta, isso me custou um sacrifício muito grande, porque a minha dedicação, Cláudia, era 24 horas raciocinando Picuí. E para completar, em 2005 eu fui eleito presidente da FAMOP. E eu tinha que dar conta da instituição sem perder de vista os sonhos de transformar a cidade de Picuí. Não era fácil, mas isso veio muito rápido. Já em 2016, a resposta o pessoal já percebia que a cidade estava sendo modificada, que ela já trabalhava com um planejamento. Aquela história de vereador ter cota de combustível, o cidadão só era atendido com um intermediário eu acabei com tudo isso. Carros para Campina Grande, a gestão plena colocava à disposição para alta complexidade sem precisar de intermediário. O pessoal de baixa renda, a área social, nós avançamos muito. Gilma foi fundamental porque ela tinha acessibilidade de mulher, de mãe, e ela cuidava dessa parte social de baixa renda para construir políticas através de programas. Adote uma criança, bebê do futuro. Foram ideias que nós fomos construindo ao longo dessa nossa trajetória e a resposta é muito rápida. O senhor acredita que a sua experiência como pesquisador, até as viagens internacionais, o estudo, contribuíram para que o senhor tivesse uma visão mais ampla da gestão municipal em Picuí naquela época? Sem sombra de dúvida, Cláudia. Você imagina que eu saí de Picuí, já fui trabalhar em Aracaju, num estado do Nordeste, importante, mas economicamente totalmente diferente da Paraíba. E em seguida eu tenho a oportunidade de fazer cursos em países desenvolvidos como a França, mas ter também a oportunidade de ir à África para conhecer de perto também um grau de pobreza até superior ao nosso Nordeste e o nosso interior. Depois você ir para os Estados Unidos, México, todos os países com culturas e
totalmente diferenciadas, né? Isso realmente me deu uma formação de uma visão muito ampla. Então, eu acho que hoje eu posso confessar, é uma estratégia que eu sempre utilizei. É muito bom a gente se fazer de matuto, né? Quem a gente quer do interior, o povo chama de matuto. E não é obrigado, em canto nenhum também, você ter que estar ostentando diplomas nem viagens internacionais ou você dizer a sua formação, né? Hoje nós estamos tendo a oportunidade, porque estamos aqui, evidentemente, resgatando uma história, eu sou obrigado com muita clareza, dizer qual foi a minha trajetória, que me orgulha muito. Não só eu, como minha família toda, porque eu tenho outros irmãos que ocupam posições importantes nas instituições, universidades, Banco do Brasil, e isso é um legado que a gente só deve à formação, né, familiar. E aí, Cláudia, me ajudou muito. A questão de planejamento no interior, que aliás é uma das maiores deficiências dos gestores do país, é a questão do planejamento. Por exemplo, eu tive que criar uma secretaria de planejamento. No lugar de chefe de gabinete, eu optei por uma secretaria de planejamento, ao lado do meu gabinete, que sabia toda a vida da prefeitura, todas as decisões administrativas que eu tomava. Então, esse formato para o interior, né, e um centro administrativo integrado, tem pouquíssimos na Paraíba. Eu conheço Catolé do Rocha, João Pessoa, Picuí, centro administrativo de forma integrada, como uma casa de cidadania, eu conheço poucos na Paraíba. Essa questão da experiência internacional eu abordei porque, em uma conversa informal, o senhor me disse que há um programa em Picuí com auxílio da União Europeia para tratar, para acompanhar dependentes químicos. E uma outra questão é também sobre o selo Unicef, que na época da sua gestão foi implantado lá no município. E os objetivos do milênio. Acho que eu, na Paraíba, não vou dizer que fui pioneiro, mas de forma integrada com os 8 objetivos do milênio, eu só conheço Picuí que trabalhava. Então, essa questão internacional, nessas minhas andanças, eu tive a oportunidade de fazer negociações com instituições internacionais. Por exemplo, houve um intercâmbio, num determinado momento, do Canadá com a SENEC, que a Agência de Desenvolvimento do Canadá fez parceria com o Brasil, por intermédio da SENEC, e Picuí foi um dos municípios beneficiados. Então, a visão de negociação internacional na Confederação Nacional dos Municípios, que eu fui primeiro secretário, também tive a oportunidade de representar o Brasil, México e em outras instituições no movimento municipalista. E aí sim, essa visão internacional, você sabe que tem muitas entidades internacionais que operam ajudando nos projetos sociais. E aí o governo do estado da Paraíba absorveu uma de minhas ideias, que foi a criação do Núcleo de Apoio a Crianças e Adolescentes envolvidos com álcool e drogas. Esse é um projeto do Pacto pelo Desenvolvimento Social do governo, quando eu era prefeito. E agora, recentemente, a União Europeia reconheceu esse esforço do município e nós conseguimos um aporte de recursos para que Picuí se transforme num polo observatório de cuidar dessas crianças e adolescentes na vulnerabilidade com álcool e drogas, através da ação preventiva e da inclusão social, através da arte, do esporte, da cultura, da habilidade de cada juventude daquele, né? Então isso é uma visão assim, importante, inclusive para Paraíba. O que me deixa, às vezes, até preocupado é porque pouca gente divulga isso, Cláudio. É muito mais fácil, às vezes, a imprensa divulgar uma conta desaprovada de algum gestor do que uma ação exitosa de algum gestor, né? Mas eu não tenho deficiência de conviver com isso, não. Eu já me acostumei e vou fazer a minha parte, né? Então, não abro mão, esse é o meu perfil. Já não tenho idade para estar modificando, né? Pretendo continuar trabalhando e hoje estou vivendo uma outra experiência. Eu venho do executivo e agora estou no legislativo. E há muita diferença nessa transição? Muita, sem sombra de dúvida. Porque o executivo, ele paga um preço alto porque ele tem que decidir para o bem ou para o mal, ele tem que tomar uma decisão. Eu, graças a Deus, sempre procurei tomar pensando em ajudar o número máximo de pessoas, com a consciência que nunca você vai conseguir agradar a todo mundo, qualquer decisão administrativa que se tome. Prova é tanta que, modesta parte, eu sou considerado um dos prefeitos que mais trabalhei por Picuí, mas também fui um dos mais denunciados e perseguidos. E não me incomoda isso. Eu não mudei 1 milímetro, eu terminei o meu segundo mandato, inclusive com minoria na Câmara, porque muitos políticos que me procuraram para dizer que nós teríamos que dar um toque de elegância na política de Picuí, depois vieram me procurar para acabar com a elegância da política de Picuí. Então, eu preferi que eles se afastassem de mim.
Não vou nominá-los por uma questão de ética, mas se algum deles estiver me ouvindo, ele sabe exatamente para quem eu estou falando. Em relação à questão da decisão, o deputado tem que esperar muito por uma decisão? O Poder Legislativo, a dificuldade é porque nós, na verdade, nós criamos leis. Sim. E apresentamos propostas ao Executivo que poderão ou não ser concretizadas. Eu tenho uma visão, Cláudia, é o seguinte, eu não me preocupo muito em questão de produção, de quantidade de requerimento ou de leis. Eu pretendo, minha experiência como gestor, tentar traçar o perfil de políticas públicas. E aí, os espaços que em pouco tempo eu estou ocupando dentro da casa é com o meu perfil. Por exemplo, eu estou presidindo a Comissão de Educação, porque eu não conseguia conviver com uma coisa que, um tema importante como a educação do Estado da Paraíba, que junto com os municípios paraibanos executa mais de 4 bilhões, as comissões não funcionavam. Então, nós estamos aí com essa missão. Na Comissão de Orçamento, a minha primeira preocupação ao assumir a Assembleia foi pegar a peça orçamentária do exercício anterior e tentar corrigir erros que, na minha visão, prejudicavam a gestão. Tanto que um dos únicos projetos que eu aprovei foi exatamente a revogação do orçamento impositivo. Porque, na minha compreensão, o que existia era uma demonstração de força do poder para hostilizar o outro, onde a Constituição diz que nós temos que ser independentes, mas, porém, harmônicos. Sim. E aí, o que eu percebia, e aí eu estou falando com conhecimento de causa, porque minha esposa era deputada na gestão anterior, que foi uma outra coisa de visão, Cláudia. Eu mesmo como prefeito de Picuí, nunca deixei de raciocinar no Curimataú e Siridó, que passou 24 anos sem uma representação política e não tinha a possibilidade de discutir as articulações políticas da região dentro do plano executivo. Não tínhamos uma representação. E aí, como prefeito, nós conseguimos eleger a dona Gilma, que fez um trabalho brilhante ao estilo dela aqui na casa. E é evidentemente que hoje eu estou ocupando essa bandeira de luta pelo Siridó e Curimataú, apesar de ter a consciência que sou um deputado do Estado. Mas a gente não perde nunca aquela visão de... Aliás, o governo atual fala muito em interiorizar o desenvolvimento. Eu compreendo muito bem o que é essa linguagem. É a gente corrigir distorções que, afinal de contas, a minha região ostenta os piores indicadores econômicos do Estado da Paraíba, mas ostenta também com muito orgulho os melhores indicadores de educação e saúde. Nós vamos agora a mais um breve intervalo e voltamos em instantes para concluir essa nossa conversa com o deputado Buba Germano. Estamos de volta com Impressões e hoje o nosso convidado é o deputado estadual Buba Germano, do PSB. Deputado, já eleito deputado estadual, o senhor está participando de algumas frentes e comissões importantes também. O senhor já fez referência à Comissão de Educação, mas vamos falar sobre uma outra frente que tem muito a ver com o seu perfil, que é a Frente Municipalista. Qual é o objetivo e o que é que tem sido feito até agora? Como ex-prefeito, e aliás tem 8 deputados ex-prefeitos, acho que é uma frente importantíssima na aproximação das políticas públicas do governo do Estado junto aos municípios. Prova é tanta que semana passada nós estávamos com alguns companheiros na Marcha dos Prefeitos e um dos temas principais onde eu pude contribuir foi exatamente na discussão do novo Pacto Federativo. Porque como gestor que fui, conheço perfeitamente os desequilíbrios e as desigualdades do modelo vigente no país. Você querer fazer um ajuste fiscal como o governo se propõe agora, sem querer corrigir as distorções, de dar oportunidade a uma maior participação a estados e municípios na divisão do bolo tributário, então isso aí fica muito no vazio do discurso. Na prática, o que nós queremos é ter uma participação maior na divisão do bolo e, evidentemente, continuar aumentando a responsabilidade da execução dos programas, porque o cidadão ele reside e mora no município. É lá onde são geradas as demandas dos serviços públicos, de saúde, de educação. Então, Cláudia, a Frente Municipalista tem esse poder de percepção. Reforma política, Pacto Federativo,
tudo aquilo que esta casa poderá transformar em lei, ela interfere diretamente na vida do cidadão que está lá no município. Então, com muita honra, presido essa frente e que ela tem esse papel, inclusive de articular outras comissões. Eu tenho uma preocupação muito grande que não haja superposição de ações dentro da casa. Por exemplo, nós temos aí uma frente importantíssima que é a das águas, que é meu perfil, é minha formação, mas ela está sendo brilhantemente conduzida pelo companheiro Jeová e eu contribuo naquilo que posso, sem nenhuma dificuldade de conviver com Jeová e, pelo contrário, de contribuir o mérito de uma coisa que a gente tem que ter consciência, que a nossa contribuição é oferecer um leque de alternativas para os poderes a ajudar a resolver os problemas. Já que o senhor tratou da Frente Parlamentar da Água, e o senhor também tem uma especialização nesse segmento, por que é tão difícil para o nordestino, especialmente para o paraibano sertanejo, conviver com a seca? O que é que falta? Não, conviver a gente convive a vida toda, já nascemos convivendo. Sim, mas conviver melhor. Melhor, conviver melhor é uma coisa que é uma deficiência muito grande, é porque nos períodos de secas, que é um fenômeno cíclico, e isso é previsível, os governos não se estruturam. Há lugares em que a seca é maior do que aqui, há menos água do que aqui e que se convive melhor. Mas há uma preparação. Por exemplo, uma das maiores transposições do mundo, eu tive a oportunidade de conhecer, a do Canal América, nos Estados Unidos, levou água para o deserto e é uma das áreas produtivas de frutas, inclusive no deserto, né? Califórnia, Arizona, porque houve uma preparação. Então, aqui, a transposição do Rio São Francisco, que é hoje a obra mais importante para resolver definitivamente, ajudar a resolver o nosso problema de convivência, ela já mudou de data quantas vezes? Desde o governo do presidente Lula, que teve o mérito de iniciar, mas foi previsto para 2012, 14, 16, agora já se fala em 18. E o senhor acredita na conclusão da transposição? Eu acredito porque não tem mais uma outra alternativa. O maior exemplo que nós estamos convivendo agora é que a Paraíba tem 20% de suas reservas hídricas sem uma perspectiva de chuva e de reposição. Aí não existe plano B. O plano B seria de onde tem água para ir buscar. O plano B é chegar à transposição pelo Rio Paraíba, o eixo leste e norte, para que a gente pudesse alimentar os mananciais e uma estratégia de distribuição que o governo tem, claramente. Mas precisa primeiro ter a água. Então, eu acho que o governo, quando eu me falo, é o ente federado, todos os governos precisam ter com muita clareza isso, porque também não é só chegar a água em Monteiro e vir para o açude de Campina Grande, não. Aí vem a questão da gestão. E essa água tem um custo. Isso precisa ser discutido. A gestão dos recursos hídricos, ela é fundamental. Toda essa mudança climática, ela está acontecendo, Cláudio, é interferência do homem. Mudanças, é desmatamento de margem de rio, assoreamento de rios que não foram cuidados. Então, tudo isso tem que ter uma cautela de preservação, né? Porque, na verdade, o meio ambiente, a gente interferir na natureza, ela dá a resposta com rapidez. Falamos também agora sobre a Comissão de Educação. O que ela tem feito até agora? Acho que o primeiro maior ponto foi onde nós articulamos um contato com a greve que houve dos professores, né? Intermediamos uma conversação com o governador e o governo assumiu um compromisso de duplicação do piso nos seus 4 anos. Claro, e eu sempre defendi que para isso sair do discurso ele precisa ir para uma peça orçamentária para que a gente apresente alternativas. Felizmente eu sou membro da Comissão de Orçamento, relator da LDO, e vamos fazer isso com muita clareza numa previsão para que o governo cumpra a sua parte e a gente de uma vez por todas possa explicar à sociedade, porque o equívoco que existe nacionalmente, não é privilégio só da Paraíba, é porque alguns segmentos de representação de professores entendem que ninguém deve ganhar menos do que o piso nacional. O que a lei diz não é isso. O que a lei diz é que o piso nacional é estabelecido para 40 horas de trabalho. Então há a flexibilidade dos estados terem uma carga horária menor. Não, a flexibilidade não é lei. Por exemplo, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, estabelece o piso mínimo, que seriam 25 horas, 5 de departamento e 20 de sala de aula. E o piso é 40. O restante permite com que haja 30 horas, 27, seria jornada ampliada. Quem assim proceder não está interferindo, não está ferindo a lei. Ferir a lei é querer que o piso nacional que foi estabelecido no Congresso para 40 horas, a gente queira aqui transformar em 30, que não podemos. Quem pode transformar isso é o Congresso. Concordo que
o piso ainda é pequeno e eu fico muito à vontade, Cláudio, porque eu entreguei a Prefeitura de Picuí em 2012, pagando 40% acima do piso nacional. Então, eu estou falando de uma coisa que eu entendo e que procedi como gestor. Então, acho que a contribuição que nós podemos dar é nesse sentido. A comissão tem essa capacidade de dialogar interligada, inclusive com outras aqui da casa, para que a gente possa discutir os problemas do Plano Nacional de Educação, que é uma previsão para 10 anos. O governo federal estabelece metas e corta 11 bilhões do orçamento da União para a educação. Então, isso é um contrassenso. Nós temos que fazer o ajuste também. Como é que eu posso prever uma meta crescente para 10 anos e o próprio governo federal corta 11 bilhões do orçamento? Então, essa discussão tem que ter muita clareza para que a gente não gere uma expectativa de uma coisa que não seja possível de ser alcançada nesses 10 anos. O senhor falou há pouco sobre a relatoria da LDO. O que é que o paraibano pode esperar dessa lei? Não, eu vou citar um avanço, que é, junto com os poderes, tirar aquela desconfiança que só o executivo quer ficar com o orçamento e os outros poderes com o pires na mão, porque quando existe clareza na lei, e ela é muito clara, a LDO está estabelecendo as regras de como nós vamos apresentar o orçamento de 2016. Então já está assegurado que nenhum dos poderes poderá, em 2016, receber inferior do exercício anterior, independente do cenário econômico do país. Isso já está assegurado, já é um avanço. Com a certeza que nós não vamos corrigir todos os erros do passado numa única LDO. Nós temos mais 4 anos para trabalhar e, enquanto estiver na minha responsabilidade, eu tratarei isso com muita clareza, tanto por parte do Executivo como no Interpoderes. Deputado, para a gente concluir, foi realizada há semanas uma conferência norte e nordeste dos secretários municipais de saúde e o senhor teve a oportunidade de representar o presidente dessa casa, o deputado Adriano Galdino, nesse evento. Qual a importância dessa conferência? Primeiro eu vou começar por uma crítica. Eu acho que todos os prefeitos deveriam estar na conferência, porque está se tratando de financiamento. E muitos faltaram. Todos faltaram, né? Eu acho que tinha 2 ou 3 na abertura, porque eles mandam os secretários, ok, estão representados, mas o secretário não tem poder de decisão, sim, Cláudio. Quem assina ordenando despesas são os gestores. Então era interessante que todos estivessem lá. E a minha participação foi no sentido de contribuir para que o governo federal, de uma vez por todas, acabe com essa hipocrisia de dizer que nós vamos fazer um ajuste fiscal e querer botar tudo a culpa para cima da CPMF, que não é verdade. A fonte que financiaria a saúde do país seria o Saúde mais 10. Se o governo federal cumprisse o que a Constituição estabelece, 10% de despesas com o Executivo Federal, automaticamente, praticamente a União iria dobrar o seu orçamento e teria que distribuir isso com estados e municípios, que é quem executa as ações. Mas a regra do governo federal é crescimento de PIB, é inflação, é diferente. A Constituição estabelece que os municípios brasileiros gastam 15%, os municípios estão gastando 22% em média. Os estados brasileiros seriam para gastar 12%, em média todos estão gastando acima disso aí. Mas a União não tem regras. Então vamos acabar com essa hipocrisia de fazer cortesia com o boné dos outros. E o cidadão que está nos ouvindo nesse momento, ele não quer saber de tripartite, porque ele não entende disso. Ele quer ser atendido. Ele quer ser bem atendido. Uhum. E aí sim, para ele ser bem atendido, o governo tem que acabar com essa história de dar uma bolsa de R$10 mil a um médico e passar 9.200 para um prefeito constituir uma equipe médica de PSF. Então isso não existe nenhuma coerência. É um modelo equivocado. Quanto custaria essa equipe? No mínimo R$35 mil, para ter um médico, um dentista, um enfermeiro, um carro e auxiliares para botar para funcionar. Então nós apoiamos o Saúde mais, os médicos cubanos, por exemplo, o meu município... Mais médicos. Eu nunca tinha conseguido um médico no distrito de Baraúnas, que fica a 40 quilômetros de Picuí. Uhum. Tem uma médica cubana residindo no distrito de Serra dos Brandões hoje. Inclusive, na conferência veio apresentar uma palestra sobre os resultados do avanço da atenção básica no nosso município. Isso para mim é motivo de orgulho. Então, por isso que a gente apoia o programa Mais Médicos, como municipalista. Sim. Pelo contrário, o que nós temos agora é que corrigir a tabela SUS, Cláudia. Tem, acho que mais de 10 anos que uma consulta médica pela tabela SUS parece que chega a R$10. Não tem como você ter bons profissionais no interior dessa forma. Uhum. E os municípios fazem um sacrifício muito grande. E aí eu falo, nesse momento, como ex-prefeito, em nome de todos os prefeitos, né,
que a nossa luta aqui é para que equacionar. Não adianta a gente ficar procurando culpado, botar a culpa no Estado ou na União. Se dizem que é tripartite, eu vou dar um dado. Em 2014, o Estado da Paraíba executou 3 bilhões e 400 entre estados e municípios. Se tripartite funcionasse, a União teria que enviar para cá 1 bilhão e 700, que seria 50% do gasto executado. Na verdade, mandou 1.200. Tem um déficit de 500 milhões com o Estado da Paraíba. Então, como é que nós vamos fechar essa conta? Não adianta eu ficar aqui querendo culpar o governo ou a Prefeitura de João Pessoa ou Campina Grande, porque essa articulação tem que ser feita com financiamento, com responsabilidade. E quando os números são abertos, e aí eu estou tratando de um número que é público, é só acessar o SAGS do nosso Tribunal de Contas, que os senhores vão ver que nós estamos certos. Não dá para a gente criar uma rede de serviço como a Paraíba tem, a União passando em blocos 4 anos sem nenhum reajuste e achar que com isso tem que contar com o sacrifício dos estados e municípios para fazer o ajuste fiscal. Acho que a gente tem que acabar com essa... Eu chamo de hipocrisia porque é o que me parece, é o termo que eu posso adequar. E aí, quando a gente fala em fazer cortesia alheia, com boné alheio, é isso, é a União concentrar a receita, não executa, transfere a responsabilidade para Estado e município, mas não transfere o recurso para que a gente possa cumprir a nossa função social, que o cidadão que está nos assistindo, ele quer ser bem atendido, e a Constituição diz que é direito de todos e dever do Estado a questão da saúde. Então, vamos cumprir esse princípio, fazendo o dever de casa para quem tem mais dinheiro, que é a União. Deputado, nós certamente teríamos muitos mais assuntos, mas infelizmente nosso tempo já está esgotado. Muito obrigada pela sua participação aqui no Impressões. Eu que agradeço, espero ter contribuído aí com esse perfil e mais uma vez insisto em parabenizar a TV Assembleia, porque basta, sabe, Cláudia, qualquer que seja o veículo de comunicação, querer fazer sensacionalismo. Eu acho que nós estamos tratando aqui da minha vida pessoal, mas de um perfil de um político. Quando a gente passa a ser homem público, a gente está à disposição da sociedade. Então tem que ter muita clareza para que o telespectador, o eleitor, o ouvinte, né, possa compreender a linguagem que nós estamos falando. E eu tenho muito cuidado em falar a linguagem que o povo compreende. Bom, e o Impressões de hoje vai ficando por aqui, agradecendo muito pela sua audiência. Nós voltaremos, se Deus quiser, na próxima semana. Até lá!